Olá, eu sou. Oi? Deu? Já deu? Então tá. Olá, eu sou o Calma Coelho, estamos começando mais um programa Bola Rolando. Eu e o Rara tava rindo aqui antes porque a câmera esqueceu, minha câmera já ficou nele. Mas só pra mostrar que é o Ryan que já tá aí, então vamos lá começar o programa. Começando lá de baixo, começando pela Série C, o Joinville, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série C e agora já levou praticamente uma goleada na segunda rodada. Na primeira partida venceu por 1 a 0 o Ipiranga em casa, na Arena Joinville, e agora foi jogar fora em Minas e acabou levando 3 a 0 do Tombense. O Joinville foi bem ousado, foi pra cima, jogou com 3 atacantes, só que como o time não tá muito acostumado a jogar nessa formação, foi o Tombense que aproveitou. Acabou fazendo 3 gols no Joinville, decretando uma vitória bem fácil. O Joinville foi bem mal mesmo dentro de campo, foi muito inferior ao Tombense e justo o resultado favoreceu o Tombense mesmo. Agora já indo para a Série B, o Figueirense, que agora mais uma vitória, tá muito bem o Figueirense, venceu por 2 a 0 o Goiás. No ano passado que eu enrolei bastante ali o Avaí e o Figueirense entre Goiás e Vila Nova, tinha me confundido um pouco. O Goiás, lá no Goiás mesmo, o Figueirense foi bem superior, jogou muito bem mesmo. Muito bem, o time foi muito superior ao time do Goiás. O Goiás estava bem perdido dentro de campo e o Figueirense aproveitou muito bem isso e acabou dando mais uma vitória ao seu torcedor, ao seu presidente. Foi muito bem mesmo o Figueirense e o Denis analisou como uma das melhores partidas do time no ano. E foi mesmo, o Figueirense jogou muito bem essa partida. Tem alguma coisa aí, Ralhan? Alguém quer dizer alguma coisa? Não, né? Heloísa? Ah tá, abraço pra Heloísa Silva Viana, como tá todo o programa aí, ó, junto com os dois carinha lá do bar. Pra nós ficou Carinha, foi conhecido como Carinha. Mas eu ainda tenho que perguntar o nome deles pra saber, porque não dá de ficar chamando de Carinha, né? Vamos lá, Ralhan. Abraço pra Rosinete dos Santos. Abraço pra Regiane Samuel Teixeira. Abraço pra Márcia Cida Hirsch. Hirsch, Ralhan? Hirsch. Não é complicado, né? Mas quem? Abraço pra Ludger Boing. Abraço pra Larissa Toretti. Abraço pro José Fernandes Madeira. É o Zé? O Zé que tá aí então hoje, né? Tava aí. É, o tio Zé. Abraço pra Vanderleia Guizo Nandi. Tá. E abraço pro Bill Bortolão. Então já começando bastante gente aí já no começo do programa. Os jogadores fizeram o gol do time do Figueirense, foi o Jorge Henrique, uma baita de uma falha da defesa, saiu jogando muito mal mesmo. O goleiro tocou no zagueiro do Goiás e o zagueiro devolveu uma pedra, um tijolo pro goleiro, num passe horrível, foi praticamente um cruzamento pro Jorge Henrique. O Jorge Henrique, como é bem matador mesmo, aproveitou e já abriu o placar. Já no segundo tempo, o Figueirense ampliou e marcou seu segundo gol com o Madison. O Madison foi um baita de um cabeceio. Não tinha nenhuma chance pro goleiro. Agora continuando na Série B. Já vindo aqui pra Criciúma agora. Vizinho aqui de Morro da Fumaça. O Criciúma tropeçou em casa de novo. Muito mal. Já são 2 jogos e 2 derrotas. Uma pro Atlético Goianiense fora de casa. E uma em casa pra Ponte Preta. Lembrando que o Criciúma tem as piores assim, sequência de jogos de times mais fortes do que os outros times catarinenses, tirando a Chapecoense, está na Série A. O Criciúma pegou o Atlético Goianiense fora, pegou a Ponte Preta em casa e agora vai jogar fora de novo contra o Curitiba. Então são 3 times que caíram da Série A ano passado e são bem superiores ao time do Criciúma. Agora voltando aqui para o jogo de Criciúma e Ponte Preta, o Criciúma até que estava bem até os 14 minutos, quando o time da Ponte Preta abriu o placar. O Criciúma estava se segurando bem, a Ponte Preta botando uma pressão, só que depois o time não conseguiu se segurar e a Ponte Preta abriu o placar e ficou por aí mesmo. Acabou a partida 1 a 0 para a Ponte Preta também estava com um time muito melhor ano passado, mas a maioria era empréstimo. Perdeu bastante jogadores também, perdeu o Luca, que era o seu principal jogador, e aí já foi praticamente metade do time. Saiu o Emerson Sheik também, então, perdeu metade do time, vamos dizer assim. Agora continuando na Série B, o Avaí empatou em casa com o Brasil de Pelotas. O Avaí tropeçou de novo, já tinha perdido a primeira partida em casa do Campeonato Brasileiro da Série B pro Vila Nova e agora perdeu em casa de novo, empatou em casa por 2 a 2 com o time do Brasil de Pelotas, de Rio Grande do Sul. Foi um péssimo de um resultado, o Avaí precisa ganhar
como eu já falei pro ano passado, se ele querer subir, não pode ficar deixando perder tantos pontos assim. O time precisa vencer sim, e quando estiver jogando em casa, aí sim tem a máxima de obrigação de vencer, mas com o apoio de sua torcida, e ainda saiu vaiado. Mereceu sair vaiado mesmo, perdeu a primeira partida em casa, depois empatou em casa de novo. Então são 2 jogos de 6 pontos, só fez somente 1 em casa. Agora já indo para a Série A do campeonato aqui do time catarinense, só tem um representante esse ano, que é a Chapecoense. A Chapecoense começou vencendo com um gol de Wellington Paulista, só que depois no segundo tempo levou um empate. A Chapecoense foi muito bem sim, experimentou umas formações novas, só que o time do Vasco também não é bobo. O Rildo, o Evander, tem vários jogadores muito bons e conseguiram pelo menos um empate fora de casa na Arena Condá, em Santa Catarina. Pro Vasco é um baita de um resultado, já pra Chapecoense também não é tão mau resultado. A Chapecoense nunca tá bem longe ainda de brigar por um título, mas pela Libertadores não tá muito longe não. O time da Chapecoense não é tão desqualificado pra tanto assim perto do Vasco, esses times. O time da Chapecoense não é fraco. Agora já indo pro futebol nacional, já mais assim em São Paulo, a Ponte Preta anunciou o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano, que estava no Vasco, rescindiu seu contrato, estava uns dias aí sem time, uns meses, e agora já foi anunciado pela Ponte Preta. Mas ele não deve estrear agora, nesse mês, ele deve ficar uns 40 a 60 dias fora, já que está com uma lesão no pé e não vai poder jogar agora. Já temos mais alguém, Ralhan? Abraço pro Everson Policarpo e abraço pro Caetano Almeida. Então, agora já indo para as rodadas do Campeonato Brasileiro, que também já teve polêmica, a arbitragem do Campeonato Brasileiro está muito ruim mesmo. Toda rodada tem polêmica, sempre errando em lances que não deveriam ser errados. Esses lances acabam decidindo a partida. Na Bahia tivemos Bahia e Santos, onde Bahia venceu a partida num gol no último minuto mesmo. No finalzinho da partida, o Bahia abriu o placar e decretou a vitória. O Flamengo bateu o América Mineiro, uma partida em casa, o Avaí não, o Flamengo tinha a obrigação de vencer. O Henrique Dourado marcou 2 gols, um dele em sua especialidade, que é marcar gol de pênalti, e sem dúvida ele é o melhor batedor de pênalti hoje do Brasil, se não até um dos melhores do mundo. Agora já no Corinthians do Paraná, que foi a maior goleada até o momento da rodada, ninguém esperava um 4-0 do Corinthians sobre o Paraná. Paraná é um time muito bem montado, só que o Corinthians foi naquela de se retrancar, contra-ataque, botando pressão lá em cima, às vezes em alguns momentos dos jogos no Paraná, e foi muito bem. O destaque da partida foi o Sid Clay, o lateral, com uma assistência e um gol. O Rodriguinho também fez uma assistência e deu um gol. O Cleison marcou um. O Fagner deu uma assistência. O Gabriel, o volante, também marcou um gol. Eles que fizeram os 4 gols do time. O Rodriguinho, o Sid Clay, esses dois aí que jogaram muito bem. O Rodriguinho fez o gol aos 26 do primeiro tempo. E já aos 27 o Sid Clay já ampliou o placar, marcando 2-0 para o time do Corinthians. Depois, já perto do final, o Gabriel e o Cleison ainda marcaram mais 2, decretando a goleada do time, 4-0. Tem umas palavras que eu me enrolo às vezes para falar. Então agora já indo lá para Minas Gerais, o Atlético Mineiro bateu o Vitória por 2-1. Sendo que o vilão da partida foi o Gabriel, o zagueiro. Muitas pessoas com ele como capitão no Cartola, com o ponto lá em cima, ele vai lá e faz um gol contra no final, tirando praticamente 10 pontos deles. Já 10 pontos do Gabriel no Cartola, não é do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Tirou 5 por causa que acabou tomando o gol. Daí quando a defesa não toma gol é 5 pontos e quando toma, 0 é normal. E ainda acabou marcando gol contra, que é mais 5 pontos negativo. O Gabriel tava com 6,5 ali por ali e acabou com 3,5 negativo. E quem tinha ele como capitão acabou com 7 negativo. Com certeza vai perder bastante cartoletas ainda nessa rodada. Agora já voltando para Santa Catarina, como eu falei, Chapecoense e o Vasco 1-1. E o Ceará e São Paulo, um jogo bem morno mesmo, bem morto. Bem ruim de ver, foi bem triste. Chegava a sangrar os olhos dessa partida. Foi a do São Paulo e do Ceará. 0-0, 2 times com bem pouca criatividade. Nenhum deles dava muito susto. O Márcio Azevedo no contra-ataque do Ceará, numa batida cruzada ainda mais fraca, o Sidão ainda salvou o time do São Paulo. Senão seria mais um fiasco para o time paulista, perdendo mais uma partida, meio que tropeçando de novo. Agora já indo para Palmeiras,
Aí esse foi o jogo mais polêmico da rodada, sem dúvida. O Palmeiras venceu por 1 a 0, só que acabou tendo um pênalti, muito pênalti mesmo, não marcado para o Internacional. Esse pênalti foi bem parecido com aquele do Ralf, do Dudu, que a torcida do Palmeiras reclamou bastante que era pênalti e agora tá meio que reclamando, falando que isso daí não foi pênalti. Já que o árbitro não deu contra o Corinthians e o Palmeiras, o outro árbitro já manteve o critério e também não deu esse pênalti. Sendo que esse não era tão parecido, esse pegou bem mais o jogador do que a bola, meio que toca no jogador antes de tocar a bola também. E o outro lance polêmico foi o gol do Lando Damião, que não estava em impedimento, mas para sorte do goleiro Jailson, que deu um baita de um furo, a bandeirinha do impedimento, que não era a partida era para ser 1 a 1 ou até talvez 2 a 1 para o Inter. Outra partida, aí sim foi a melhor da rodada, sem dúvida, um baita em jogo, Grêmio e Atlético Paranaense. Nenhum dos dois times estavam na retranca, os dois saindo para jogar e teve vários ataques perigosos sim, mas infelizmente a bola não entrou e a partida acabou 0 a 0. Hoje tem a última partida da rodada, hoje tem Botafogo e Sport. O Botafogo jogando em casa, o Botafogo tem a obrigação de vencer, já que o Sport levou uma goleada já do América Mineiro. Foi um placar bem feio mesmo pro time do Sport levar 3 a 0 do América Mineiro, que subiu ano passado. O Sport tem um time muito bom. Hoje o Botafogo tem que tomar cuidado, com o meio campo Marlone, o que estava no Corinthians, estava no Corinthians, depois foi para o Atlético Mineiro e agora já está no Sport de novo, onde ele se destacou bastante na temporada retrasada. Então agora, tem mais alguém, Ralha? Abraço pro Luiz Matos. Pera aí, só um minutinho. Edmara Marcassini. Abraço pra Edmara Marcassini. Então tá, abraço pra Edmara Marcassini. E abraço pra Lisiane Sack. Então vamos agora lá pro futebol internacional. A Roma acertou seu maior patrocínio de todos os tempos. Aquela, como é que é? Qatar. É uma empresa de avião, não é o Qatar lá, o país, não. É o Qatar, só que é um patrocínio, é o maior patrocínio da história da Roma, vai desembolsar 147 milhões de reais em 3 temporadas. Esse Qatar patrocinava o time do Barcelona na temporada passada, agora o Barcelona está com o Hanuk, o novo patrocínio do time, o segundo maior patrocínio do futebol no momento. Já o da Roma é o maior patrocínio de todos os tempos, mas ainda não está nem perto do maior do momento, que é o da Chevrolet no Manchester United, de 71 milhões de euros em 3 temporadas. Já esse agora do Qatar para Roma são 147 milhões de reais em apenas 3 temporadas. Agora já indo lá para Barcelona mesmo, o Coutinho, depois de 5 anos em seca no Liverpool, conquistou seu título. Ele não tinha vencido nada há 5 anos, estava bem mal mesmo, e agora já conquistou seu primeiro título em 5 anos. Foi a Copa do Rei, onde o Barcelona praticamente massacrou o time do Sevilla na final. Passou por cima mesmo, foi uma baita de uma goleada. O Coutinho acabou marcando um dos gols mesmo. O Coutinho foi muito bem naquele jogo. O Messi também, Suárez, todos jogaram muito bem. Foi uma baita de uma partida, o time do Barcelona. E sem dúvida teria que ser campeão mesmo. Tava muito bem essa temporada. E sem dúvida já estava praticamente decretado. O Barcelona é campeão da La Liga. Não tem como outro time chegar nele. Até tem, só que é quase impossível. O Atlético de Madrid tropeçou esse final de semana, empatou 0 a 0 com o Real Betis. E aí mesmo que decretou o título do espanhol do Barcelona. Agora já indo para a última notícia internacional, já que tem muitas pessoas que não gostam de escutar a notícia internacional, gostam mais do local, por isso tem bem mais notícias catarinenses que internacionais, mas como também tem gente que gosta de escutar a notícia fora, também trago para não deixar favorecer só um dos lados também. A última notícia agora é do Napoli, que depois da vitória contra a Juventus com gol de Koulibaly aos 89 minutos de jogo, aos 44 já do segundo tempo, marcou o gol da vitória do Napoli por 1 a 0 e agora só está a 1 ponto atrás do time da Juventus. Ainda está bem disputado esse campeonato italiano. Fazia alguns anos que a Juventus não tinha tanta concorrência assim pelo título italiano. Agora já indo para a seleção, como eu falei, agora toda semana não vai ser só seleção. Antes no começo do programa era segunda, quarta e sexta era só seleção. Agora segunda-feira é seleção, quarta-feira é matéria industrial e sexta-feira eu e o Riley ainda estamos vendo. Talvez nós vamos tirar aquele top 10 gols e vamos botar a história assim do maior clube de seu país.
mas ainda eu vou ver porque que talvez quando chega no Brasil, vamos falar o quê? Não, se eu falar tipo que o Palmeiras é o maior do Brasil, muitas pessoas vão me xingar de clubista, sendo que eu ainda sou corintiano. Talvez eu e eles vão ver algum critério por causa de títulos internacionais, tipo aqui no Brasil. Seria o São Paulo, por causa que tem 3 Libertadores, 3 Mundiais, mas também se fosse campeonato nacionais, já não seria o São Paulo, seria o Palmeiras, já que tem 9 campeonatos brasileiros, mas nisso com certeza o São Paulo teria que levar vantagem, já que tem 3 campeonatos mundiais. E essa semana não vai ter o Industrial, por causa que sábado eu não pude gravar o jogo do Industrial, já que estava meio que jogando uma abertura no campeonato, no estádio Heriberto Wilson do Criciúma, por isso eu não pude filmar os jogos industriais, por isso que quarta-feira eu vou ver outra coisa para trazer para vocês, vou ver com o Ralha certinho. Então vamos lá, a seleção de hoje é o México, falar um pouco da economia e da história, Ralha. Só um minutinho, peraí, vamos lá. Lembrando que todos os patrocinadores do programa estão passando aí embaixo. O da Dai Adesivos, o da Linux Facção, o da Santiner e do Bar do Divino. Todos estão passando com seus telefones aí do lado. Agora sim, vamos lá, Ralha. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos Ralha. ouvintes. Hoje nós vamos... Deixa eu colocar a câmera para mim. Pronto. Agora sim. Hoje nós vamos falar sobre a seleção do México. México que também tem bastante história, né? Então vamos lá. Muito antes da chegada dos espanhóis, os astecas, toltecas e os maias ocupavam a região que atualmente corresponde ao território do México. O conquistador espanhol Hernán Cortés arrasou com a civilização asteca entre os anos de 1519 e 1521. A partir desse momento, o México passou a integrar o vice-reino da Nova Espanha. Sua independência foi proclamada em 1810 e em 1824 já era uma república. No ano de 1836 ocorreu a independência da região do atual estado norte-americano do Texas e sua anexação pelos Estados Unidos em 1845, o que resultou na Guerra do México. Já derrotado, o México perdeu ainda o Novo México, a Alta Califórnia, Utah, Arizona, Nevada e oeste do Colorado. A Revolução Liberal ocorreu em 1857 e o poder foi assumido por Bento Juárez. Em razão de sua política progressista, ele não foi bem recebido pelos conservadores, o que teria levado assim a uma guerra civil até 1861, quando foi vencida pelos liberais. Após a vitória, Benito suspendeu o pagamento da dívida externa. Em 1863, os franceses aproveitaram-se desse pretexto para invadir o México. Depois de 4 anos, a monarquia instalada pelos franceses foi derrubada e o imperador foi fuzilado. Em 1876, o general Porfírio Dias implantou uma ditadura e permaneceu durante décadas no poder. Como as eleições que lhe deram a vitória foram consideradas fraudulentas, os camponeses rebelaram-se e deram início à Revolução Mexicana. A maioria das empresas estatais mexicanas foram privatizadas em 1980. No ano de 1993, o México passou a integrar o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, a NAFTA. Em 1994, o México vivenciou uma crise econômica, a qual também afetou vários países. Essa crise ficou conhecida pelo mundo como efeito tequila. Em 2000, foi realizada a primeira eleição presidencial do México considerada sem fraudes. Essa disputa eleitoral foi vencida pelo oposicionista Vicente Fox, que acabou com 71 anos de governo do Partido Revolucionário Institucional, o PRI. Principais produtos agropecuários produzidos, agora partindo para a economia, são milho, trigo, soja, arroz, feijão, café, frutas, algodão, tomates, carne bovina, frango, leite e derivados. E os principais produtos industrializados são alimentos, bebidas, tabaco, produtos químicos, ferro e aço, petróleo, tecidos, roupas, calçados, automóveis, bens de consumo duráveis. É isso. Então tá. Obrigado, Rally, ele tem, como eu já falei várias vezes, é o professor aqui do programa. Ele sempre explica ali a história e a economia. A câmera agora já tá em mim. Então agora vamos lá pro México e começar um pouquinho falando da CONCACAF. Já que aqui na América do Sul temos a Conmebol e já na América do Norte, da Central e no Caribe também temos a CONCACAF, que é a mesma coisa que a Conmebol, só que ela cuida lá da América do Norte e a do Central. É a mesma coisa, foi fundado em 1963, tem como seu maior campeão, já que também tem a tipo Libertadores, lá também tem, que é se eu não me engano, era o Toronto. O Toronto é o maior campeão lá dessa Copa dos Campeões da CONCACAF. Já que os times mexicanos disputam a Libertadores, os Tigres, a América, eles também disputam a Libertadores, mas quando chega a Copa América, a seleção do México não disputa.
Então agora sim, vamos lá falar da seleção. A seleção do México já participou de 14 Copas do Mundo, essa vai ser a 15ª. Desde 1994, ela participa de todas as Copas do Mundo. Ela sempre participou. Provavelmente o Ryan viu o jogo dela em 2002, né, Ryan? Você se lembra de algum? Não, eu lembro de. Acho que assisti uns 2, 3, né? O Rally em 2002 já viu vários jogos, aí eu não pude ver nenhum em 2002, infelizmente. Nunca vi um título mundial do Brasil. Já o Rally já... Se lembra algum de 90, 94, 98? Se lembra alguma coisa? É de que ano, Rally? Eu nasci em 1994. É, 94. Então só de 2002 mesmo. É, não tem como se lembrar, né? Eu tinha 8 anos já. É, eu não mesmo... A primeira Copa do Mundo que eu já podia assistir foi a de 2002 mesmo. É, o 2002 mesmo é como que o Rádio falou. A primeira que eu vi mesmo, assim, que eu me lembro, foi a 2014 no Brasil, já que a 2010 também eu não tinha uma memória muito boa. Sendo que eu também já não era muito novo, já tinha 6 anos, praticamente quase a idade que o Ryan viu a primeira Copa do Mundo dele. Então agora indo lá, voltando pro México, o primeiro jogo do México foi feito em 13 de julho de 1930, onde massacrou a seleção da França, marcando 4-1 naquela partida, sua primeira partida internacional. É isso, não é a primeira partida da seleção, é a primeira partida internacional, onde massacrou aquela seleção da França. Tem como destaque com mais jogos com a camisa da seleção o Cláudio Soares, com 177 partidas, e o maior artilheiro, acho que é o jogador mexicano, que todos conhecem no momento, a maioria de quem acompanha o futebol, é o Chicharito, o Javier Hernández, sendo que no momento não é o melhor mexicano na minha opinião. Na minha opinião, no momento é o Lozano, o jogador do PSV. Sem dúvida, o Lozano está jogando muito bem, está bem próximo de até pro Arsenal, pro Manchester City, já que já teve uns rumores na janela de transferência passada. Também tem os irmãos dos Santos, que todo mundo conhece, que é o Giovanni e o Jonathan dos Santos. Todo mundo conhece ele, acho que ficaram muito famosos também por causa disso. Então a seleção do México foi isso aí, a seleção do México não tem muita história, tem mais a história política ali, daquelas crises também, teve da Guerra Mundial lá, que a seleção ficou um tempo, só que ficaria muito tempo explicando isso tudo sobre a seleção, e ficaria um pouco enjoativo também, já que vocês querem saber mais sobre o momento de artilheiro, essas coisas. Então o programa de hoje foi isso, já tem mais alguém aí antes, olha, antes de encerrar? Fátima Bernardo. Abraço pra Fátima Bernardo. Everaldo Assis Rocha, Chico Bento. Abraço pro Everaldo Assis Rocha e Chico Bento, que também é um dos patrocinadores aqui da TVR Sul. No meu programa ele é patrocinador da TVR Sul, é o patrocinador mais grande ainda na rádio aqui da coisa. Jonas Hoffman Querido. Abraço pro Jonas Hoffman Querino. Salete Rosa. Abraço pra Salete Rosa. Arcângelo Sartor Vieira. Arcângelo. Arcângelo Sartor Vieira, meu tio. É, teu tio? Então abraço pro Arcângelo Sartor Vieira. Quem? Famoso Cândido. Canjo? Eu não conheço. Então, pra quem conhece aí é o Canjo. Eu não conheço o tio do Ralha, nem sabia que era o tio. Acho que é a primeira vez que ele aparece aí no nosso programa, da Ralha. Flávio Ferreira. Abraço pro Flávio Ferreira. Matheus dos Santos. E abraço pro Matheus dos Santos, que é o famoso, aquele fã do Mo, onde o Motar, ele tá junto, se eu não me engano, ele foi em quase todos os jogos da FJF. Geralmente, quando nós íamos no ginásio, ele tava lá jogando no horário dele também. Tem uma postura lá bem fortão, parecida com a do Cristiano Ronaldo, é bem fortão. Não tô comparando futebol. Não que ele seja um mau jogador, ele joga bem sim, né, sabe, tem noção do futebol. Só que comparar o Cristiano Ronaldo hoje em dia é quase impossível achar alguém, né? Tem o Messi, ele só que ainda não dá de comparar, já que no futebol não tem essa de comparação entre os jogadores, cada um tem uma especialidade, coisa do tipo. Já é só Ralhão. Corretor. É o que ele é, o Arcângelo? Corretor, ok. Ele é corretor? É a profissão dele. Ah, tá. Já eu nem lembrava. Então o Arcângelo ele é corretor e o Matheus Santos dando uma risadinha. Provavelmente comparar ele com o Cristiano Ronaldo. Então tá. Então o programa de hoje foi isso, todas as notícias do futebol internacional, futebol nacional e do futebol catarinense. Ei? Abraço, Matheus. Quem? Então, mais um flamenguista aí, ó. O Arcângelo deve estar feliz com a vitória do time no final de semana. Então, um abraço aí pro Matheus. Eu acho que vamos se ver esse ano na FJF de novo. Só que esse ano dando um rumorzinho aí em lados diferentes. Não vamos estar nem intocáveis, hein, Matheus? Até lá, vamos ver.
Então tá, o programa de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, todas as notícias internacionais, nacionais e catarinense. Lembrando, quarta-feira não vai ter a matéria industrial, já que sábado eu não pude filmar, já que eu tava jogando. Daí eu vou ver ainda com o Rally outra coisa pra nós trazer, Rally. Vamos ver ainda pra não deixar sem, porque senão o programa também fica muito curto. Então espero vocês aqui quarta-feira às 3 horas. Tchau.